No Senado, as discussões sobre um fundo especial para o financiamento de campanhas eleitorais serão retomadas somente na próxima semana. Uma das propostas apresentadas prevê que 50% das emendas parlamentares sejam usados para este fim, desfalcando áreas prioritárias como a saúde, a educação e a segurança pública. O plenário do Senado começou a discutir na última quarta-feira o projeto de lei número 206 de 2017 do senador Ronaldo Caiado, do Democratas de Goiás. Entretanto, pontos polêmicos fizeram a votação ser adiada. O PLS institui o Fundo Especial de Financiamento de Campanha e, assim, cria-se o Fundo Eleitoral Público. A justificativa é que, devido à determinação do Supremo Tribunal Federal em vedar os financiamentos empresariais, a solução é buscar recursos públicos. Entretanto, houve mudanças nas propostas original e apresentada. Na original do senador Ronaldo Caiado, o repasse para este fundo seria de 1 bilhão e 500 milhões de reais por eleição. Já apresentada pelo relator, senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, prevê o repasse de 50% das emendas impositivas de bancadas para a constituição do fundo. O projeto não estima qual o valor total destinado a este fundo. Porém, líderes que estão envolvidos nessa discussão estimam que seja em torno de 3 bilhões e 500 milhões de reais. O autor criticou as mudanças em seu projeto. Esse levantamento de 2017 mostra rapidamente aqui, senhor presidente, só alguns pontos que são os mais relevantes, que especificamente no ponto de Ministério da Educação, até agora já foi pago 1 bilhão 302 milhões. Até agora. Nós já estaríamos tirando 50% dele. Em relação ao Ministério da Saúde, já foi pago até agora 2 bilhões 661 milhões, parcial. O final previsto é de 5 bilhões de reais. Nós estaríamos tirando aqui 2 bilhões e meio da saúde. Ministério das Cidades, até agora, já foi pago 1 bilhão 611 milhões. Faça essas considerações, senhor presidente, para dizer primeiro, porque se votarmos o projeto do nobre relator, nós estamos dando um cheque em branco sem saber dizer à sociedade brasileira qual é o valor da próxima eleição. Não se tem como medir. Por quê? O texto diz, no mínimo 50% do total de recursos das emendas impositivas de bancada. No mínimo. Ela pode ser 3 bilhões se for 50%. Ela pode ser 5 bilhões, pode ser 6 bilhões, não tem limite. Nós podemos ter depois créditos adicionais da reserva de contingenciamento. Aí é um valor que ninguém sabe qual. Olha, como nós vamos responder à sociedade brasileira neste momento, com corte de investimento, com contingenciamento do orçamento, em áreas prioritárias de saúde e segurança, e nós queremos aprovar isso aqui. Além das emendas, o fundo ainda será abastecido com recursos provenientes do fim das propagandas partidárias nas emissoras de televisão e de rádio. O texto prevê que, para tanto, será extinguido o horário reservado à propaganda partidária e a consequente compensação fiscal concedida às emissoras de rádio e TV. Os recursos públicos, ainda diz o texto, utilizados no financiamento serão equivalentes a essa compensação, o que não gerará
qualquer impacto orçamentário. Por fim, afirma-se que, dessa maneira, a autonomia partidária ficará preservada, estabelecendo aos partidos a distribuição dos recursos nas diferentes candidaturas de seus filiados. A proposta estabelece que 2% do total da verba sejam divididos igualitariamente entre todas as siglas registradas no Tribunal Superior Eleitoral. Outros 49% serão encaminhados entre os partidos na proporção de votos por eles obtidos na última eleição para a Câmara dos Deputados. 34% seriam repassados na proporção do número de representantes na Câmara dos Deputados no dia 10 de agosto de 2017. Os 15% restantes devem ser divididos entre os partidos, tendo como base a proporção de representantes deles no Senado Federal na mesma data. Pela proposta, todo esse volume de recursos será administrado pelo TSE. Como não houve consenso entre os senadores na última quarta-feira, especialmente no ponto em que tange a utilização das emendas impositivas para este fundo de financiamento, o presidente do Senado, senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, adiou a votação para a próxima terça-feira. Mas a decisão da presidência é de suspender a discussão, deixando as duas últimas inscrições para a próxima terça-feira, com direito aos 10 minutos, e até lá abre-se o prazo, ou mantém-se o prazo, porque encerrado eu não terei mais nenhuma emenda, para que o relator possa receber emenda supressiva, aditiva, e depois fazer inclusive os destaques para buscarmos o entendimento mínimo. É a decisão tomada por essa presidência.